A essa altura você já deve saber o que fazer, né? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 11, penúltimo capítulo desse livro. E sim, já estamos chegando para a reta final da nossa série em Eclesiastes. E sem dúvidas, o sentimento que já bate no nosso coração é de saudade do nosso amigo Correlete, o pregador do Eclesiastes, esse que tem nos confrontado desde o ano passado com a escritura e a maneira peculiar com a qual ele escreve as verdades deste livro. E hoje nós vamos meditar já no 17º capítulo, ou melhor, 17º sermão dessa série, e vamos ao versículo 1 a 6, Eclesiastes 11, verso 1 a 6. Eu quero dar o seguinte tema a essa mensagem: semeando no incerto. Vamos ler? A palavra de Deus nos diz assim: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cai para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Nosso Deus, nós te louvamos por tua palavra. Nosso coração tem sido grato por Eclesiastes. Para a maioria de nós, redescobrir a leitura de Eclesiastes tem sido um diferencial. Para outros, até descobrir esse livro tem sido fundamental. Mas a verdade é que nós submetemos ao Senhor a nossa atenção, o nosso coração, a nossa devoção, e queremos mais uma vez ouvir a tua palavra e sermos instruídas por ela. Nos ajude por Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tive um amigo que ele era do Rio de Janeiro, e ele ficava muito impressionado como nós falamos aqui em Aracaju, especialmente por algumas expressões. Por exemplo, ele ficava impressionado com o fato de que nós usamos algumas expressões como vixe, olha e pronto, quase como vírgula. E é verdade, se você prestar bem atenção, a gente costuma falar essas expressões quase que sem perceber. E parando para pensar nisso, analisando como nós temos algumas expressões regionais, eu chego à conclusão que a nossa forma de falar é quase que um dialeto local. Por exemplo, sergipano não acha ruim, sergipano acha paia, não é? Outro exemplo é que sergipano não fica com raiva, a gente fica barreado. Sergipano não zomba de ninguém, sergipano manga dos outros, é ou não é? Sergipano não leva bronca, a gente leva carão, não é assim que a gente fala? A gente não vai a um lugar estranho, a gente entra em cada biboca. Sergipano não faz denúncia, sergipano dá parte. Sergipano não faz compras, a gente faz mercadinho. A gente entra num supermercado do tamanho do Extra e diz: entrei no mercadinho para fazer compras. E claro, sergipano não come pão francês, a gente come pão Jacó, não é? E é interessante como essas expressões, elas não são exclusividades nossas, mas o Brasil, por ser um território extremamente enorme, nós vamos ver dessas peculiaridades em cada estado. Por exemplo, eu me lembro de uma vez em que eu estava pregando no Rio de Janeiro, e quando eu acabei de pregar, um irmão chegou para mim no final do culto e falou: caraca, pastor,
isso aí que o senhor pregou foi prateleira de cima. Aí eu pensei, será que foi bom ou foi ruim? Mas era um jeito dele elogiar. Outro exemplo foi quando um amigo meu, pastor de São Paulo, ele esteve aqui em Aracaju, ele olhou para o céu nublado e disse, cê é louco, se pá, mano, vai cair mó toró embaçado. Eu falei, quê? Ele queria dizer que ia chover. Isso sem contar as expressões da Bahia, né? Dos famosos lá ele, abaratino, barril e não comer reggae. Ou seja, dependendo da expressão, você precisa parar para interpretar. Porque assim como quem é de fora ouve as nossas expressões e acha que elas são um dialeto à parte, a mesma coisa quando ouvimos expressões de outros lugares. Nós precisamos parar e interpretar. E por que é que eu estou dizendo isso? É que se você não entender a linguagem, você perde o sentido. E é exatamente o que o capítulo de hoje vai trazer. Salomão vai começar com duas expressões que são diferentes aos nossos ouvidos. Duas ordens que a primeiro momento são simples, porque ele vai falar sobre lançar e repartir. Mas dentro das imagens poéticas que Correlete define, nós vamos perceber que elas não são tão fáceis de interpretar. Repito, se você não parar para entender, você não vai interpretar da maneira correta. Isso me fez lembrar daquele episódio clássico de Chaves, em que Chaves lê uma carta para Chiquinha. Esse é de longe o meu episódio favorito. A carta diz uma coisa, eu vou me segurar para não rir, porque é engraçado. A carta diz uma coisa e Chaves entende outra totalmente diferente. Ele começa dizendo, aqui sim desgosto, mas na verdade a carta dizia a 15 de agosto. Em outro momento, ele fala, li sucata onde, mas na verdade a frase era, li sua carta ontem. E a melhor parte é quando ele diz, cebolas alhos, mas na verdade era seus belos olhos. Meus irmãos, veja, a mensagem estava certa, Isaac gosta, né? A mensagem estava certa, mas a interpretação estava errada. E sabe o que é interessante? É que muitas das vezes nós fazemos o mesmo com o texto bíblico. Deus fala, mas a gente não entende porque nos falta interpretação correta daquilo que nós estamos lendo. Entendemos mal porque lemos e interpretamos de forma equivocada. Nesse texto, como eu disse, Salomão fala algo que não é tão fácil de interpretar. Ele disse, lance o seu pão sobre as águas. Como assim? Você consegue imaginar essa cena? Ele ainda disse, reparta com 7, até mesmo 8. Parece até uma carta de Chaves, né? Mas, na verdade, o que Salomão está dizendo, ou pelo menos o que ele está querendo dizer, é o que nós precisamos analisar a partir de agora. Começando pelos 2 primeiros versos, disse ele, lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Essa imagem parece estranha à primeira vista, né? Lança o teu pão sobre as águas. A gente sabe que não é uma expressão tão comum assim nos nossos dias. E é interessante que existem algumas linhas de interpretação para entender essa expressão. Alguns comentaristas entendem esse lançar o pão sobre as águas e repartir com 7 e com 8 como um chamado à generosidade, como se Salomão estivesse nos chamando a cuidar dos pobres, a repartir o pão com quem não tem, a compartilhar com aqueles que estão em necessidade. Outros ainda vão ampliar essa ideia, dizendo que repartir com 7 ou com 8 é o acúmulo da generosidade, ou seja, é dar, continuar dando e fazer o máximo possível pelo próximo. E veja, isso não está errado, mas parece que Correlete aqui, irmãos, ele está indo além, e ele está usando uma imagem muito comum no seu tempo. Lembre que a sociedade para a qual Salomão reina, e a sociedade para a qual Salomão está falando aqui,
É uma sociedade agrícola, é verdade, mas também profundamente envolvida com o comércio marítimo, ou seja, o comércio entre os navios. Então, quando ele diz, lance o teu pão sobre as águas, ele está falando de alguém que pega o fruto do seu trabalho, seja pão ou alguma outra coisa, coloca em um navio e envia para longe, sem garantia, sem controle, sem saber se aquilo que ele está enviando vai voltar, mas com uma expectativa. Depois de muitos dias, você o achará. Ou seja, lançar o pão sobre as águas era quando os mercadores o faziam assim. Enviavam os seus produtos nos navios na expectativa de que tivesse resultado e a sua venda, o seu negócio fosse concluído. Como observa Philip Ryken, lançar o pão sobre as águas é investir, enviar recursos, assumir riscos, esperando que no tempo certo haja retorno. E aqui, irmãos, me parece que está a beleza do texto, porque Kohelet, nessas palavras, está descrevendo uma vida de fé. Perceba os elementos que ele trabalha como elementos de fé. Ele fala sobre confiança, lança. Ele fala de compromisso, o pão, aquilo que nos sustenta. Ele fala de expectativa, acharás. Mas também fala de paciência e recompensa, depois de muitos dias. Trazendo isso para nós, o pregador está dizendo, viva assim também nas coisas de Deus. Porque aquilo que você investe no reino não se perde. Creia, meu irmão, o seu tempo que você dedica ao Senhor, os seus talentos, o seu tesouro, nada disso é em vão. Mas preste atenção, isso exige fé. É lançar o pão, é investimento e é expectativa de que isso dará certo. Porque você lança sem saber de fato o resultado. Lançar o pão sobre as águas é, portanto, uma linguagem comercial usada por Salomão no tempo em que o seu reino alcançou um apogeu marítimo para falar de investimento. E a pergunta do sermão de hoje é: no que nós temos investido? Onde você tem lançado o seu pão? E eu queria, dentro dessa ideia, meus irmãos, trabalhar algumas áreas com as quais nós podemos fazer o lançamento do nosso pão, o investimento do nosso tempo e dos nossos recursos. E a interpretação mais próxima do texto é começar no sentido de que nós devemos ter uma administração sábia dos nossos recursos. Em outras palavras, nós podemos começar a trabalhar a ideia de lançar o pão sobre as águas pela forma como nós utilizamos o nosso dinheiro. Deus tem nos dado recursos financeiros. E para um pastor fiel, falar sobre dinheiro é no mínimo incômodo, por causa do pano de fundo com a qual muitas igrejas estão envolvidas nos nossos dias. E eu quero falar isso aqui em amor, mas em verdade. Escute, meu irmão, a forma como você usa o seu dinheiro revela aonde está o seu coração. A grande verdade é que nós somos generosos com aquilo que amamos. Sim ou não? Você é generoso com aquilo que você ama. A gente investe em comida, em lazer, em viagem, em conforto, e não há problema nisso, muito pelo contrário. Mas a pergunta é: e o investimento do nosso pão no reino de Deus? Nós devemos ter esse senso proporcional, porque quantas vezes, irmãos, quando a vida aperta, a primeira coisa que a gente corta do nosso orçamento é o dízimo, é a oferta, é a contribuição, e às vezes a gente até usa uma linguagem espiritual para justificar. Pastor, quando eu ganhar melhor, quando minha vida estabilizar, ou quando sobrar, aí eu volto a cooperar. Mas deixe eu falar para você uma coisa com verdade e amor: quem não é fiel no pouco, não será fiel com muito. Isso é ilusão espiritual, meus irmãos. Isso não é fé.
Isso é adiamento. Correlete está dizendo para nós hoje: lance agora, invista agora, não espere o momento perfeito, não espere sua conta ficar cheia, obedeça hoje. E isso aqui não é teologia da prosperidade. Você me conhece, não é papo de pastor para fazer você dar dinheiro à igreja na expectativa de barganha. Não, é sobre um coração que confia em Deus e por isso investe no que é eterno. Portanto, me escute, por favor, não tenha medo em ser generoso com as coisas de Deus. Se Deus tem abençoado o seu negócio, Ele quer que você abençoe os negócios dele. Se Deus tem abençoado o seu trabalho, é interesse de Deus que você invista nos trabalhos de Deus. Creia, meu irmão, a maneira como nós lançamos o nosso pão, também na questão financeira, revela aonde está o nosso coração. Repito, nós somos generosos com aquilo que amamos. Mas Correlete está falando sobre lançar o pão, e nós podemos ampliar isso, porque não é só sobre dinheiro que ele está falando de lançar o pão, ou seja, fazer agora, e isso também fala dos nossos dons, é servir, é se envolver, é sair do conforto que muitas das vezes a gente fica na igreja, porque sejamos sinceros, é mais fácil viver uma fé isolada, é mais fácil uma fé sem compromisso, sem responsabilidade. Sim, irmãos, é mais fácil não se envolver com a igreja. É mais fácil sentar, cruzar os braços e esperar que tudo aconteça. É mais fácil pregar aqui no púlpito. Sim, é fácil. Difícil, irmão, é estar ali dentro com as crianças ensinando a palavra de Deus. E por que tem gente lá fazendo isso? Porque elas entenderam que lançar o pão sobre as águas é investir nas coisas eternas. Se o Senhor tem te dado dom, lance ele nas águas do reino. Se o Senhor tem te dado capacidade, percepção, não enterre esse talento, não enterre esse dom. Se você canta, cante para a glória de Deus. Se você prega, desenvolva esse talento. Se você percebe que Deus te deu um dom, um talento, por favor, não viva somente para você. Deus está te chamando para investir a sua vida, para lançar o pão sobre as águas. Mas você conhece Correlete, isso aqui fica mais sério, porque Correlete está nos chamando não apenas para investir em serviço e dinheiro, mas também para investir os nossos filhos. Escute bem, uma coisa, como diz o reverendo Emílio Garófalo, é você investir nos seus filhos. Outra coisa é você investir os seus filhos na obra de Deus. Eu sempre ouço muitos irmãos que falam assim: pastor, ore por meu filho, ele vai ser um jogador de futebol. Amém. Pastor, ore por meu filho porque ele vai ser um advogado. Que bom. Pastor, ore por meu filho porque ele vai ser um médico. Sim, a sociedade precisa disso, mas meu irmão, e se um dia seu filho chegar com a ideia de ser missionário, o que é que você vai dizer para ele? E se um dia o seu filho disser: pai, eu quero ser pastor, mãe, Deus está me chamando para ser pastor, você vai enviar ele para o seminário ou você vai dizer: meu filho, isso aí não dá dinheiro não? A pergunta é: será que você vai pegar esse pãozinho que Deus lhe deu e vai lançá-lo sobre as águas do reino de Deus? Lançar o pão sobre as águas, irmãos, é sermos generosos com aquilo que a gente ama. E se a gente ama a obra de Deus, a gente não economiza o pão para nós, a gente lança sobre as águas. Correlete intensifica isso no verso 2, disse ele: reparta com 7 ainda com 8. Ou seja, essa linguagem é maravilhosa. Não seja calculista, não viva na lógica do mínimo, não seja aquela pessoa que para ser generoso é no conta-gotas, sabe? Pessoas que são generosas no conta-gota, assim: vou lhe abençoar, meu irmão, uma gotinha. Não, seja generoso. Se Deus tem te abençoado, abençoe os seus irmãos. Não dê só dízimo, porque para muita gente o dízimo é pedágio da consciência. Dei meu dízimo, já fiz minha parte. Não,
se você percebe que o seu irmão está em dificuldade, abençoe a vida dele. Deus tem te dado a oportunidade de ver que o seu irmão está em dificuldade. Deus tem te chamado para suprir essa dificuldade. Mas, meus irmãos, sejamos sinceros. É mais fácil que a gente viva com o nosso pão. Correlete está nos desafiando a sermos generosos e ousados. Lançar o pão sobre o irmão. Fazer uma feira para aquele que está precisando. Fazer uma oferta para quem está em dificuldade. Ser generoso é a lógica do reino de Deus. E por que nós devemos ser generosos? O texto diz, ainda no verso 2, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Em outras palavras, meu irmão, a vida é incerta. O futuro é imprevisível. Então Correlete está nos dizendo, invista enquanto você pode. Faça o bem hoje. Sirva a sua igreja hoje, contribua hoje, porque você não controla o amanhã. E é exatamente essa tensão que ele vai aprofundar no versículo 3. Porque depois de nos chamar a agir com fé, Salomão vai nos lembrar de algo que é inevitável. Há coisas na vida que simplesmente acontecem, há realidades que estão fora do nosso controle. E aí ele vai dizer, verso 3, se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que ficar, ou que cair, aí ficará. É interessante que Correlete vai mudar levemente o foco. Se nos versos anteriores ele nos chama a agir com fé, lançando, repartindo e investindo, agora ele vai nos lembrar de algo importante. Existem coisas na vida que simplesmente acontecem. Lembra do capítulo 10, quando o diácono Claudson, aqui na semana passada, falou de um homem tolo, preguiçoso, que não consertava o telhado da sua casa? Agora, no capítulo 11, Correlete vai falar sobre outro tipo de tolo. Não é o preguiçoso, é o perfeccionista paralisado. Não é o que não faz por preguiça, é o que não faz esperando sempre o momento ideal. Veja, ele diz que esse homem não age, não porque ele não quer agir, mas porque ele sempre está esperando o momento ideal para fazer o que tem que fazer. E Salomão vai descrever isso em algumas imagens interessantes. Olha o que ele vai dizer: quando as nuvens estão cheias, o que acontece? Chove. Quando a árvore cai, ela vai ficar ali onde caiu. Ou seja, há coisas na vida que você não controla. Você não controla a chuva. Alguns irmãos me falaram que não ia poder chegar porque não consegue vir de chuva ou de moto na chuva. Você não controla a chuva. Você não controla o vento. Você não controla a queda da árvore. Por quê? Porque a vida tem elementos inevitáveis, incontroláveis, irreversíveis. E aqui está um ponto muito importante. Me escute bem. Planejamento é bom, mas prudência pode facilmente se tornar incredulidade. Porque, meus irmãos, tem gente que espera um momento ideal para investir, para lançar o pão, para abençoar, para ser generoso. E acredite, muito provavelmente esse momento ideal nunca vai chegar. É por isso que ele vai dizer no versículo 4: quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca colherá. Olha que interessante, na lógica desse homem que Salomão está descrevendo aqui, ele pensa assim: não, as condições sempre podem melhorar, sempre pode ficar melhor, e é por isso que ele não age. Irmãos, isso aqui é um erro, porque o homem que Salomão está escrevendo, ele está pensando assim: sempre dá para esperar um pouco mais, sempre falta algo para começar. E isso não está só na agricultura, está em todo lugar. É o empresário que nunca investe, esperando o cenário perfeito para ele começar o seu negócio. É a pessoa que sonha escrever um livro, mas nunca começa. Eu conheço um amigo que está há 16 anos escrevendo um livro, porque ele nunca lança, porque ele sempre acha que tem algo para acrescentar. É quem quer cuidar da saúde, mas nunca se matricula na academia.
É quem pensa em ter filhos, mas espera as coisas ficarem boas, a vida se organizar. É quem quer dar um passo de fé, mas sempre encontra uma desculpa. E, meus irmãos, sabe qual é o grande problema nisso? É que esse tipo de pessoa vive esperando o que não controla, em vez de fazer aquilo que pode fazer e o que está em suas mãos. E espiritualmente, isso ainda é mais sério, porque muitas vezes nós fazemos exatamente isso no reino de Deus. A gente vê uma necessidade e não age. A gente sempre espera que a condição melhore. Alguém precisando de cuidado, um ministério precisando de ajuda, uma oportunidade para servir, e a gente pensa, depois eu vejo isso. Quando eu tiver mais tempo, eu vou me dedicar mais à obra de Deus. Quando minha vida estiver tranquila, você sabe, né? A tendência é piorar. Não vai ficar tranquila. Meus irmãos, escute bem essa verdade. Se Deus te mostrou uma necessidade, talvez Ele esteja te chamando para suprir essa necessidade. Amém? Se Deus está te mostrando uma necessidade, talvez Ele quer que você seja o responsável em suprir essa necessidade. Quantas pessoas já vieram aqui na igreja e falaram: pastor, gostei da igreja, a palavra é uma bênção, o louvor é tudo bom, mas não tem estrutura para os meus filhos. E sabe, meus irmãos, é mais fácil dizer isso. É mais fácil, é mais cômodo analisar: olha, eu não fico em igreja assim, porque não atende todos os meus requisitos. E, meus irmãos, repito, se Deus te mostrou uma necessidade, Ele é o mais interessado que você supra aquela necessidade. A gente não pode se desculpar na soberania de Deus. Ver uma necessidade e pensar: se Deus quiser, alguém vai fazer. Ou, se for para acontecer, Deus levanta qualquer um. Não! Lance o seu pão na necessidade de alguém. Lance o seu pão nas oportunidades que Deus tem te dado, para que você possa servir. Sim, Deus governa todas as coisas, é verdade, mas Ele também nos chama a agir diante das necessidades. Correlete, desde o capítulo 9, tem falado entre parábolas, imagens, e aqui ele tem falado com imagens interessantes. Nuvens, chuva e árvore. E a lógica dele é bem interessante. Nuvem cheia é sinônimo de chuva inevitável. Árvore caída, realidade irreversível. A vida, irmãos, tem momentos assim. Coisas que vão acontecer, decisões que não podem ser desfeitas e oportunidades que não voltam. É por isso que o ponto do pregador aqui é: já que você não controla tudo, faça fielmente aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não espere o cenário perfeito. O cenário é de guerra, o cenário é de crise, instabilidade financeira. Não espere os astros se alinharem. Não espere tudo cooperar perfeitamente. Lance o seu pão. Invista a sua vida no reino de Deus. Invista seu tempo. Invista a sua vida como um todo. Pastor, mas isso vai me dar dor de cabeça. É verdade. É verdade. Se envolver com o negócio de igreja, irmão, é dor de cabeça mesmo. Por quê? Porque a gente está do lado de cá da eternidade. E do lado de cá, nós somos tudo pecadores. E a gente vai se magoar, vai se ferir, mas vai se perdoar e vai continuar. Mas Deus tem te chamado para investir a sua vida no reino de Deus. É por isso que no versículo seguinte, Correlete vai confrontar essa mentalidade paralisada de esperar o cenário ideal, nos mostrando que, de fato, nós devemos fazer agora, porque nós não conhecemos e não conseguimos definir Deus totalmente. Alguém aqui consegue definir Deus totalmente? Alguém aqui consegue dissecar o ser de Deus? Alguém aqui formado em teologia, no sentido de acabar o curso e falar: pronto, agora
eu sei tudo sobre Deus. Tem alguém? Não tem, por quê? Porque, meus irmãos, esse Deus é um ser totalmente outro, insondável, incalculável, diferente de nós. E por mais que a gente estude esse Deus, ainda assim, muita coisa vai ser mistério para nós. Olha o que ele vai dizer no verso 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Que versículo maravilhoso! Que realidade tremenda para nós, meus irmãos. E aqui Correlete vai nos levar para um lugar de quebra de orgulho, porque veja, depois de falar sobre agir, semear, investir, ele nos lembra algo essencial. Na realidade da vida, nós sabemos muito pouco. É ou não é? Por mais experiência de vida que você tenha, a vida, vez ou outra, prega cada peça, sim ou não? Por mais que você fale assim, rapaz, na vida eu já vi de tudo. Aí de repente vem coisas que você fala assim, meu Deus, eu não estava esperando por isso. E meus irmãos, essa é uma grande verdade. No que diz respeito à vida e os caminhos de Deus, nós somos neófitos. Nós somos bebês espirituais. Não dá para entender tudo o que Deus está fazendo. E Salomão começa falando isso em uma verdade simples: você não sabe o caminho do vento. Não é isso mesmo? A gente não sabe o caminho do vento. Você não vê o vento, mas sente o vento e é impactado por ele. Mas o que Salomão está dizendo é: você não controla o vento, não determina o vento, não prevê o vento com exatidão. Ele pode chegar a qualquer momento e simplesmente levar tudo. Isso é a vida, irmãos. Isso é a vida debaixo do sol. Nas palavras de Salomão, você não sabe o caminho do vento. E sejamos sinceros, quantas vezes você já disse, rapaz, eu tinha certeza que isso ia dar certo? Quantas vezes você falou, eu planejei tudo, eu fiz tudo direitinho e ainda assim o vento mudou e deu tudo errado? Já tiveram coisas em minha vida que eu tinha certeza que daria certo, mas aí o vento vem e mostra que nós não conseguimos controlá-lo. Só que Correlete vai aprofundar isso ainda mais. Disse ele, você não sabe o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre da mulher. E aqui ele nos coloca diante de um dos maiores mistérios da criação. Uma vida sendo formada dentro de outra vida. Um corpo inteiro, ossos, órgãos, sistemas, tudo isso misteriosamente se desenvolvendo em silêncio dentro de uma mulher. E sim, hoje nós sabemos muito mais sobre gestação do que nos dias de Salomão, né? Hoje com ultrassom morfológica, 3D, dá para ver a cara do bebê. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais a ciência avança, mais o mistério aumenta, porque, meus irmãos, no final, ninguém explica plenamente como a vida acontece. E isso, portanto, nos leva a uma conclusão inevitável, que é a conclusão de Salomão. Olha o que ele fala, assim também, você não sabe as obras de Deus. Em outras palavras, escute bem, o nosso Deus é Deus dos mistérios. O nosso Deus é Deus dos mistérios. E esses mistérios estão em toda parte. No bebê que nasce depois de gerado no ventre da mãe, no vento que sopra, até mesmo no universo que se expande. Olha que interessante. Em 2004, quando o telescópio espacial Hubble fotografou uma faixa minúscula do espaço por meio de exposições prolongadas, depois de alguns dias, os astrônomos encontraram
galáxias que foram capturadas pela fotografia naquela subseção do universo. Irmãos, um espaço pequeno do universo tinha várias galáxias, mais de 10 mil galáxias. E cada uma dessas galáxias encontraram-se 100 bilhões de estrelas. Aí eu pergunto, quem pode explicar todas essas estrelas e todas essas galáxias com exatidão? Quem pode explicar como elas vieram a existir? A resposta é mistério de Deus. O Deus da Bíblia é um Deus de mistérios. Há mistérios por toda parte, coisas que nós não conseguimos explicar. Mistérios de Deus na galáxia, no universo, mas também naquela porta que se fecha e você não entende, no negócio que parecia certo e fracassa, naquele relacionamento promissor que você colocou o seu coração e que termina. Até na igreja, irmão, tem mistério. Igrejas fiéis que pregam o evangelho e parece que nunca crescem, não se desenvolve, a coisa é sempre amarrada, enquanto igrejas infiéis, pregando teologia diabólica, e que no domingo estão lotadas. Correlete está dizendo: você não conhece os caminhos da providência de Deus, você não entende tudo. E meus irmãos, o fato de nós não entendermos tudo e enxergarmos mistérios por toda parte deve nos levar a um lugar de humildade. Diante dessa realidade que Salomão está falando, só nos resta reconhecer: Deus é Deus e eu não sou. Esse texto nos lembra exatamente do nosso lugar. Nós não somos Deus. Nós não controlamos nada, irmão. Até a nossa saúde. Um dia você está bom, no outro dia você está mal, vulnerável, sob os cuidados de outra pessoa. Então, olhando para esse texto, a pergunta que nós devemos fazer é: se não sabemos tudo o que acontece na vida, então, o que nós devemos fazer? E Correlete responde no verso seguinte, verso 6. Olha o que ele disse: semeie a sua semente de manhã, à tarde não descanse as suas mãos, não fique de braço cruzado. Você entendeu isso que ele falou aqui? A vida é um mistério. Você planta, não sabe se vai colher. Você faz, não sabe se vai dar retorno. Há mistério por toda parte. A gente não sabe o que Deus está fazendo com exatidão. Sim, e diante disso, o que é que você vai fazer? Disse ele: plante de manhã sua semente, à tarde não fique de braços cruzados. Ou seja, diante de tanto mistério na vida, não fique paralisado, trabalhe. Faça a sua parte. Faça o que Deus tem colocado nas suas mãos. Lembra, você não é Deus. Você não controla tudo. Você não entende tudo. E está tudo bem. Reconheça a sua limitação e agora persevere. Semeie de manhã, mas não cruze os braços à tarde. Continue, insista, não pare. Olhe como há uma tensão linda apresentada no texto. Deus é soberano porque Ele é um Deus de mistérios, mas você também é responsável pela semente que Ele colocou nas suas mãos. Isso aqui é a famosa tensão em que em teologia nós chamamos de soberania de Deus e responsabilidade humana. Essas coisas não estão em oposição, elas caminham juntas. Deus é soberano, mas colocou semente em nossas mãos. E por colocar semente em nossas mãos, Ele espera que a gente trabalhe. Justamente porque você não sabe, diz Salomão, trabalhe. Trabalhe porque você não sabe, segundo ele, qual semente vai frutificar. Se essa, se aquela, ou se ambas. Ou seja, semeie. Parece que Jesus reforça isso na parábola do semeador, né? Ele fala: o semeador saiu a semear. Ou seja, o compromisso do semeador
não é com o resultado da colheita, é em semear. Você entende isso? Talvez você vai semear e não vai colher por diversas razões. O solo é infrutífero, a água não chegou com suficiência, mas a sua parte, enquanto semeador, não é se preocupar com a colheita, é se preocupar com a boa semente. O semeador saiu a semear. Philip Ryken, em seu comentário de Eclesiastes, conta uma história fascinante. A história de um homem chamado Luke Short. Ele se converteu com 103 anos de idade. 103. Um certo dia, sentado na sua calçada, tranquilamente, ele se lembrou de um sermão que ele havia ouvido na juventude. Um sermão pregado por um puritano famoso chamado John Flavel. Naquele momento, décadas depois, ele se lembrou do sermão, se arrependeu dos seus pecados e se converteu a Cristo, confiando somente em Cristo. Sabe o que é mais impressionante, irmãos? É que o sermão que ele se lembrou foi pregado 85 anos antes. Quase um século entre semear e colher. Depois disso, ele viveu mais 3 anos e, quando morreu, ele pediu para escreverem na sua lápide a seguinte frase: aqui jaz um bebê na graça de 3 anos de idade, que morreu, segundo a natureza, aos 106 anos. Isso é reino de Deus, irmãos. Semente que a gente lança hoje e que talvez só vai colher daqui a 86 anos. É por isso que a gente planta a igreja, irmãos. A gente planta a igreja para os nossos filhos. Talvez os frutos dessa igreja eu não verei enquanto pastor, nós não veremos. Talvez a semente que estamos lançando aqui só venha germinar daqui a 86, 100 anos. Mas a nossa função, diácono Claudson, é pregar o evangelho. É continuar pregando o evangelho, meus irmãos. É continuar semeando na boa terra. Isso encoraja o meu coração de pastor a continuar perseverando na verdade do evangelho. Talvez a gente não veja resultado imediato, mas a palavra de Deus não volta vazia. E um dia, quando a semente germinar, a colheita vai vir. Portanto, por favor, escute seu pastor essa noite, lance a sua semente, pregue o evangelho. No seu trabalho, fale de Jesus. Para os seus vizinhos, lance a semente. Talvez você fale assim: pastor, parece que não tem resultado, meu irmão. Um homem aqui se converteu depois de 86 anos, lembrou de um sermão há 86 anos depois. Lance o seu pão, reparta com generosidade. Semeie de manhã, não pare à tarde, porque você não sabe quando vai colher, mas Deus sabe. Você não sabe quando a semente vai germinar, Deus sabe. Você não controla, mas Deus governa todas as coisas. E acredite, meu irmão, no reino de Deus, a semente que é lançada em fé, ela não é desperdiçada. Meus irmãos, Correlete nos leva até aqui, o limite da compreensão. Ele olhou para o vento, olhou para o ventre, olhou para a vida e disse: você não sabe, é mistério. E se nós formos honestos, nós também vamos concluir que nós sabemos muito pouco. Quantas vezes a gente pergunta: por que Deus tirou algo que eu achava tão bom e que eu jamais perderia? Se a gente for honesto, a gente vai perguntar: por que Deus permite aquela dor, aquele diagnóstico, aquela ruptura? Porque tantas orações parecem não passar do teto? Por que a gente tem tantos sonhos bons e esses sonhos nunca se realizam? Por outro lado, por que Deus nos dá coisas que a gente nunca pediu, né? Nunca pedi isso a Deus, é um peso e Deus nos dá. Responsabilidade, caminhos, cargas. A verdade, irmãos,
é que o que Deus está fazendo na nossa vida também é mistério. Mas há um mistério que está acima de todos os mistérios. É o maior de todos. É o mistério da nossa salvação. Meus irmãos, sermos salvos em Cristo Jesus, sendo quem éramos, é um mistério. Nós odiávamos Deus, éramos inimigos da cruz. E o que Deus fez? Deus fez o seu Filho vir ao mundo. O Santo se fez carne. E diante desse mistério eu me pergunto, o que é que fez Jesus vir a esse mundo sofrer, sangrar, ser humilhado e finalmente morrer em uma morte de cruz? Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque Ele tomou sobre si a nossa culpa, a nossa vergonha, o nosso pecado. Na cruz, Ele foi despido, exposto, abandonado. Por quê? E mais, porque nós... Porque você, por que Deus abriu os nossos olhos para o Evangelho? Porque Deus colocou a fé em nosso coração? Porque Ele nos permitiu crer em Jesus? O saudoso irmão Lázaro já perguntou em uma das suas canções: por que me resgatou? Por que me queres, Deus? Por que tu me escolhestes? E ele estava certo. Porque é bem provável, meus irmãos, que eu não me escolhesse no lugar de Deus. A salvação é o maior de todos os mistérios. Eis aí a beleza do Evangelho. Coquelete disse: lance o seu pão sobre as águas. Mas o Pai fez algo infinitamente maior. Ele lançou o seu Filho. Ele lançou o seu Cristo sobre as águas profundas do nosso pecado, sobre o abismo terrível da nossa culpa, sobre a escuridão da nossa morte. Jesus, meus irmãos, foi o verdadeiro envio, a grande oferta, o maior investimento que Deus fez. A salvação é um mistério, porque o maior ato de fé não foi nosso, foi Deus. Ele lançou o que Ele tinha de melhor sobre as águas do nosso pecado. E Cristo, meus irmãos, não apenas falou sobre o reino, Ele semeou a si mesmo, Ele lançou o seu próprio sangue na cruz. O Senhor Jesus plantou uma semente. Essa semente precisou morrer. Parecia a derrota, parecia o fim. Mas ao terceiro dia, e daqui a uma semana nós vamos lembrar desse dia, a terra respondeu. E o que brotou dali foi vida, vida eterna, vida invencível, vida gloriosa. O anjo aparece a Maria e fala: Ele não está mais aqui, Ele já ressuscitou, a boa semente de Deus. E agora Cristo, meus irmãos, é o Senhor da colheita. É verdade, nós não sabemos o que Deus fará com aquilo que nós semeamos. Não sabemos quando, não sabemos como, mas sabemos de uma verdade: há uma colheita que está vindo. E acredite, nesse dia, toda lágrima, toda oração, toda semente plantada com fé, nada disso será perdido, porque no tempo certo, o Senhor da ceifa trará uma colheita de salvação, uma colheita eterna. E diz a Bíblia que naquele dia não haverá mais mistérios. Nós o veremos como Ele é. O veremos face a face. O apóstolo Paulo disse que em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Ele diz que nós conhecemos Deus ainda por espelho, ou seja, um enigma. Nós não temos total ciência desse mistério que é Deus, mas haverá um dia em que nós o veremos por completo. Estaremos diante da sua face, o veremos com os nossos próprios olhos. Até lá, semeie, trabalhe, lance o seu pão sobre as águas, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem controlar, porque o Deus que governa o vento, o Deus que forma a vida no ventre da grávida, é o mesmo Deus que em Cristo garantiu
a nossa salvação até o final. Naquele dia, nós não vamos mais perguntar por quê, mas naquele dia nós vamos dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Dentre todos os mistérios da vida, a salvação é o grande mistério de Deus. Domingo a domingo, irmãos, nós estamos aqui repetindo a mesma coisa. A oração de Jonas no ventre do grande peixe, da baleia não, porque não está lá a baleia, né? Está grande peixe. No ventre do grande peixe, a salvação pertence ao Senhor. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por Eclesiastes. Eu confesso que meu coração já está ficando com saudade do meu amigo Correlete. Como eu tenho sido desafiado. Como o Senhor tem falado comigo, mas eu sei também com os meus irmãos. Muitos deles falam comigo, relatam o quanto essa série de pregações tem sido edificante. E o nosso sentimento nessa noite é de gratidão. Gratidão porque o Senhor tem nos permitido entender que debaixo do sol há limites, há perguntas, há mistérios, mas sobretudo há Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. O Pai que lançou o seu Filho sobre as nossas águas nos trouxe salvação. A esse Pai, por meio do Filho, no Espírito, nós queremos cantar e glorificar. A Ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória. Cantemos, meus irmãos, fiquemos de pé. Cantemos com alegria. Eu quero ouvir a igreja cantando, louvando, vibrando a esse Deus. Louvado seja o seu nome. Somente a Ti, Jesus, te louvarei, toda a igreja, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti. Mais uma vez te louvarei, toda a igreja cantando.